Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, recebendo novamente conosco o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, e hoje com uma convidada especial aí, Andrese dos Santos, que é massoterapeuta e que veio bater um papo com a gente aqui também, né, contar das suas experiências e conversar com o ministro Sérgio Alves acerca de um tema muito importante que está dentro do mês, né, que é feito um destaque, não é, a ele, que é a prevenção do suicídio, que é algo que vem aumentando exponencialmente aí entre os jovens adolescentes. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, Andrese, é um prazer tê-la conosco. Ministro Sérgio Alves, novamente, muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a vocês. E esperamos assim que hoje, então, a nossa audiência receba muita riqueza daquilo que vamos abordar aqui com as nossas experiências e que são tão importantes para enriquecer outros, né? Quando a gente também já passei por muitas experiências difíceis, mas graças a Deus, assim, pela fé e pelos conselhos e os princípios de Deus, a gente conseguiu vencer todas as dificuldades e hoje estamos aqui contribuindo com muitas pessoas com a nossa experiência, né? Verdade. E eu creio que vai ser muito útil o programa de hoje, com certeza, muito rico. Certamente, e né, eu vou deixar a Andrese conversando, batendo um papinho mais com o ministro Sérgio Alves, que né, tem essa experiência aí, né, de uma tentativa de suicídio aos 17 anos, hoje está com 33, mas né, ela... 33 é a idade de Cristo, né? 33, exatamente. E né, foi em Deus que ela recebeu a cura desta doença. Que bênção, que bom. Então, que bom. Andrese, eu deixo teus questionamentos, teu bate-papo aí, né, com o pastor Sérgio. Seria interessante. Gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E eu sei que Deus quer entregar algo muito poderoso hoje, para talvez poder ajudar muitas pessoas que estão com esse pensamento que eu já tive. Então, que seja feita a vontade dele hoje nesse programa. Amém. Glória a Deus. Mas se você deseja assim contar um pouquinho da tua experiência para que a gente possa ver assim o que Deus assim fez na tua vida, assim seria interessante para a gente ter um ponto de partida. Claro, com certeza. Então, pastor, eu venho de uma família totalmente desestruturada desde a infância. Na verdade, desde a barriga da minha mãe, porque eu não fui uma criança planejada. Eu tive uma morte na família. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 9 meses. E fiquei com a minha mãe, que era uma pessoa totalmente imatura, não sabia como criar um filho, e eu fui criada até os 3 anos de qualquer jeito. Com 3 anos eu fiquei muito doente e por esse motivo eu acabei indo morar com a mãe do meu pai e com uma tia, que era irmã dele. Nesse ambiente que eu morava era diferente da casa da minha mãe, porque tinha roupa limpa, tinha comidinha quente, mas elas eram 2 mulheres muito sofridas emocionalmente, passaram por traumas, estavam desequilibradas emocionalmente. E a dor delas, elas sangraram em cima de mim, que era uma criança que não tinha culpa praticamente de nada, né? Então, ali nesse momento, onde eu fui criada, não tinha um carinho, não tinha algo assim, tipo, aqui é o meu lar. Eu nunca me senti à vontade de chegar e dar um abraço, um beijo, acolhida. Parecia que eu estava sendo apenas alguém existindo ali no mundo. E a minha infância foi bem difícil, assim, em relação a isso. Eu não posso dizer, eu passei fome, Não, mas a questão emocional, eu me abalei muito emocionalmente.
desde a minha infância até a minha adolescência. E a gente sabe que o ambiente que a gente vive vai construindo a nossa mente. Então, com as crenças, tinha muitas crenças. Mulher nasceu para apanhar, tu não vai ter chance na vida, tu vai ser igual a tua mãe. Então eu escutava isso o tempo inteiro, na minha infância até a adolescência. E eu entendi que a minha vida estava predestinada a ser assim. Eu me olhava no espelho, me achava feia. Eu não tinha nenhuma qualidade que eu pudesse dizer, não, essa qualidade eu tenho. Nada, nada. Então foi que na minha adolescência não foi diferente. Aí a gente passa por algumas coisas na adolescência, uma espinha, algo que tu vai tirando mais a tua autoestima. Então chegou num momento que eu olhei pra mim e disse, poxa, Deus não existe. Deus não existe. Por que eu tô existindo aqui na Terra pra sofrer? Não tenho pai, não tenho mãe, ninguém me ama, eu sou feia, eu sou assim, não sou inteligente. Por que eu tô existindo no mundo? Não preciso existir. Eu não sou feliz, não tenho motivo nenhum pra ser feliz. Então foi que um dia eu tava muito triste mesmo. E eu fui no guarda-roupa dessa minha tia e peguei os remédios, tarja preta dela e tomei todos eles. E disse, tomara que eu não acorde mais. E fui pra cama, acho que era umas 6 horas da tarde. E óbvio, né, que Deus teve muita misericórdia da minha vida. Até porque eu não sabia o que eu estava realmente fazendo, né? E Ele me manteve viva. E eu disse, poxa, nem pra morrer eu sirvo. Eu pensei, sabe? Nem pra me matar eu sirvo. Aí foi então que um dia eu passei na frente de uma igreja e tava todo mundo dançando, aplaudindo, rindo, e eu disse, meu Deus do céu, por que essa gente é feliz? Que motivo que eles têm pra ser felizes se a vida pra mim não vale nada? Eu pensei, né, a minha vida é horrível. Aí eu disse, um dia eu vou entrar nessa igreja pra ver o que tem aqui dentro. E eu já tinha uns 18 anos, né? Aí eu entrei. Quando eu entrei, o Espírito Santo tocou em mim e eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que era o amor de Jesus pela minha vida, sabe? Então, como eu nunca tive pai, eu não sabia o que era o amor de pai, né? Eu não acreditava em Deus, nunca tive contato. Eu acredito que muitas meninas, muitas pessoas que não tiveram pai, sentem essa rejeição do amor, sabe? Então, o Espírito Santo falou comigo, me tocou, e ali eu disse, não, eu tenho um pai que guarda pela minha vida. E a partir de então, ali nesse momento, eu passei a não ter mais aqueles pensamentos suicidas, né? Comecei a frequentar a igreja, comecei a me sentir amada, as coisas foram dando certo na minha vida, mas também por uma obediência, né? Que a gente tem que ter um comprometimento também com Deus, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu acredito que muitos adolescentes, muitas crianças que têm esses pensamentos, vêm de um ambiente onde eles não estão sendo acolhidos, não estão sendo amados o suficiente, acabam gerando uma depressão, né? É fácil a gente às vezes criticar, né, a criança que está trancada no quarto, mas tu não sabe o que está passando na cabeça dela. Então é importante os pais terem esse acompanhamento, porque o índice está aumentando muito de suicídio, principalmente dos 15 aos 24 anos. Bem, pastor, eu creio que esse depoimento é muito precioso, é uma realidade entre muitas pessoas, e eu vou pedir que o pastor então faça os seus comentários, né, logo depois dos nossos comerciais, mas você aí, né, então continue conosco para darmos continuidade, né, a esse tema tão importante. Viver bem.
Estamos de volta com o nosso Viver Bem Cristo. No primeiro bloco aqui ouvimos, né, o depoimento da Andrésia dos Santos, né, essa moça linda aí, que é massoterapeuta, que teve uma tentativa de suicídio aos 17 anos, hoje ela está com 33 e ela nos contou, né, brevemente como é que foi isso, nesse nosso primeiro bloco. E agora eu gostaria que o pastor Sérgio, então, comentasse, né, sobre esse assunto, essa história que eu tenho certeza que se repete aí na vida de muitas pessoas, não é, pastor? Sim, se repete. E nesse tempo todo, assim, que eu sirvo nosso Deus, eu vi muitas experiências bem semelhantes a esta que ela está relatando aqui para nós, assim, que realmente sempre é bom ouvir isso para ver o poder de Deus se manifestar na vida das pessoas, né? Então tem um versículo que diz assim: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, né? Então no testemunho da Andrésia eu vi isso ocorrer novamente, o socorro de Deus chegando na sua vida na hora certa, porque Ele te cuidou e frustrou aquele plano de suicídio, né? E mostrou para você assim que Ele tem a solução para qualquer tipo de necessidade e dificuldade humana. Deus tem solução para tudo, né? Na minha vida não foi diferente, eu também cheguei a ter depressão e vontade de suicídio também, isso há 33 anos atrás, né? E estou aqui, servindo Deus, né, de forma intensa, com muita alegria e prazer, e não é nenhum julgo para mim fazer isso. E eu trabalho bastante, né, e para mim é uma alegria. Mas eu vi assim, quantos anos você já está com Cristo? Então, eu me converti com 18 anos, logo após a tentativa, me converti. Só que eu não tinha muito entendimento desse mundo espiritual. Eu apenas ia na igreja, não tinha acompanhamento. Então, depois de um tempo, eu acabei me envolvendo em um relacionamento que não era cristão. E por ele não ir na igreja, eu acabei não seguindo. Mas em 2021, eu recebi um chamado muito forte de Deus. Então, vai fazer 2 anos que eu me dediquei totalmente a me entregar realmente de corpo e alma para Jesus. Então vai fazer 2 anos nessa nova caminhada que eu estou tendo, onde eu estou tendo muitas experiências com Ele, sobrenaturais, algo que às vezes não tem nem como explicar. Então teve um período ali que eu fiquei afastada desse encontro com Ele, mas eu retornei agora. Que bom. Porque quando uma pessoa nasce da água do Espírito, que é a sua conversão, né? Ela passa a ser um bebê espiritual. E assim como, semelhantemente ao caso do processo natural, a pessoa precisa receber o alimento espiritual todos os dias. E às vezes 2, 3 vezes por dia. Para ter um desenvolvimento da salvação, um desenvolvimento espiritual saudável, para que ela tenha um crescimento espiritual. Então agora quando você voltou, realmente agora sim você vai começar a experimentar as grandezas do nosso Deus, que vai começar a nos suprir, porque Deus nos deixa prósperos, né? Com ausência de necessidades. E isso é muito importante, assim, na palavra é incrível, mas ela tem espírito e vida. Quando você medita na palavra, você se alimenta, come e bebe de Cristo. Que nem está escrito ali naquela passagem de João, no capítulo 6, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né? Esse nunca mais vai morrer. Nunca mais vai morrer. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação ouvir esse testemunho assim e ver a vitória que Deus te deu nesta vida, assim. Hoje você já é uma profissional, né? Tem o teu trabalho. E muito com certeza Deus, muito concorrida, né? É difícil conseguir então, um horáriozinho com ela, viu? Ah, é? Mas a gente consegue.
Até seria interessante, nós temos um encontro aí em Novo Hamburgo, né? Em breve, né? Aí, da igreja. Seria interessante um convite aí para você participar com a gente. Ah, legal. A gente passa esse convite aqui para ela. E o que Deus faz, assim, Deus reverte uma situação subjetiva na nossa vida tão rápido e tão prazeroso, porque aquilo não é um jugo, né? Aquilo é uma coisa assim que você participa e recebe com muita alegria, porque Deus vai trazendo as novidades para dentro do nosso ser. E a gente vê a desgraça, a tristeza, a amargura revertendo totalmente para um estado de paz, um estado de solidez de caráter, né? E a gente não sente mais aquelas dores do déficit emocional, da carência afetiva, da rejeição, porque Deus começa a preencher as nossas necessidades subjetivas e a gente vai ficando cada vez mais independente daquela natureza pecaminosa que é a natureza humana. E a gente vai se firmando em Deus, porque quando você aceitou Jesus, você foi colocada no corpo de Cristo numa posição e Deus tem uma função para ti dentro desse corpo. E a pessoa só se realiza com Deus quando ela passa a cumprir o propósito que Deus designou para ela antes do ventre materno, até, né? Como diz lá em Jeremias 1:5, né? Antes que você entrasse no ventre materno, eu já te conhecia. Então, Andrese, tu não é uma pessoa com 33 anos, Deus já te conhecia há muitos 1000 anos atrás. Então, quando você veio para cá, você tinha um propósito para cumprir, você tinha algo para fazer, que Deus queria te usar para fazer, e agora, então, creio que Ele já está fazendo isso e vai concluir essa boa obra que Ele começou, né? Com certeza. Bem, a gente fica se perguntando, né, por que Deus age dessa forma? Mas eu creio, assim, com um pouco da minha experiência também, né, que Deus permite a gente passar por tantas dificuldades, problemas, coisas ruins. Eu creio para que a gente aprenda, né, e veja depois esse amor de Deus e possamos nos tornar, né, pessoas que podem, né, dizer como Andrese, né, a diferença do que nós passamos sem Deus para uma vida com Deus, não é? Sim, lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as tribulações, para que ela fique totalmente na dependência de Deus, né? Então, nesse testemunho assim, eu creio que muitas pessoas podem achar o norte da solução para suas vidas, pode achar ali o caminho certo agora, e creio que esse programa indo para o ar, muitos jovens que estão hoje com problemas existenciais, assim, eles vão refletir sobre esse testemunho com certeza, né? Então eu vou pedir, quase já no finalzinho do nosso programa, que a Andrese deixe seu recado aí para estes jovens, estas jovens, né? E depois que o pastor Sérgio também deixe o seu recado aí, né, para quem nos assiste, talvez pais ou qualquer outra pessoa, né? Então, o recado que eu tenho para os jovens é que desde a época lá de Davi já existia depressão. Davi teve depressão. E ele clamou ele queria se matar. E Deus teve misericórdia da vida dele. Então, o mesmo Deus da época de Davi é o mesmo Deus de hoje. O momento que a gente se render e pedir misericórdia pela nossa vida, pela nossa família, que muitas vezes vem carregada de muitas coisas, Deus nos ouve e Ele quer nos abençoar. Ele não quer apenas que a gente viva sobre a misericórdia dele. Ele quer que a gente alcance as promessas que Ele tem para a nossa vida. Então, se você está passando hoje por uma situação triste, não está se sentindo merecedor, rejeitado,
clama a Deus, que Ele tem misericórdia, Ele ajuda, Ele é Pai, Ele é Pai. Só isso que eu tenho para dizer. Com certeza. E muitas vezes eu me vi assim, em situação difícil também no passado, e eu perguntava onde eu posso saber se Deus existe e se Ele realmente me quer. E eu tive a resposta, né? Eu tive uma experiência de morte clínica também, e foi nessa experiência que eu descobri onde achar Deus, que é na palavra, na Bíblia, nas suas palavras que estão na Bíblia, porque ali está a instrução, o manual do homem, porque quando Deus fez o homem, fez o manual para ele. E se ele quer achar Deus e se encher dessa presença do Espírito, ele precisa ir para a palavra de Deus. Então, a melhor maneira de contatar Cristo é por meio da palavra. E todos que estão nos ouvindo, assim, se fizerem isso, vão sentir a diferença e um melhoramento sensível nas suas vidas, com certeza, né? Porque primeiro precisamos fazer uma oração, dizemos a Cristo que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para redimir os pecadores e que nós estamos recebendo Ele como o único Salvador do Senhor. No momento que você declara isso para Jesus, você invocou o nome do Senhor e já é salvo, né? A partir dali tem que só se alimentar espiritualmente. Foi um prazer, uma alegria participar com vocês hoje. Igualmente, a gente sempre tem os contatos aí também, né? Caso você queira enviar questionamentos, né, dúvidas, as suas perguntas, sugestões, ou, né, mesmo buscar, quem sabe, aí uma ajuda, né, se está passando por alguma dificuldade. Então, muito obrigada, Andrese, pela tua presença. Obrigada ao pastor Sérgio Alves. E voltamos na próxima semana com você no nosso Viver Bem em Cristo. Até lá! Viver Bem.